Fala galera, hoje estarei trazendo aí um vídeo do medicamento chamado paroxetina, né? Ele é um fármaco da família dos antidepressivos, né? Pertencente à classe de medicamentos inibidores seletivos da recaptação da serotonina e é utilizado para depressão e transtornos de ansiedade, né? Assim como para ejaculação precoce. E aí como é que funciona, né, o cloridrato de paroxetina? Esse tipo de medicamento, né, esses inibidores seletivos da recaptação de serotonina, eles agem no cérebro aumentando a disponibilidade do neurotransmissor serotonina no cérebro e no corpo. Essa serotonina ela é responsável pela regulação do humor, da sensação de bem-estar. Então, com os níveis de serotonina elevados, o paciente obtém melhora dos sintomas da depressão, né? E para que é indicado, né? Indicado para depressão, né? Todos os tipos de depressão, incluindo depressão reativa e grave e depressão acompanhada por ansiedade. Transtornos também de ansiedade, como o transtorno obsessivo compulsivo, né, o TOC, tanto para o tratamento dos sintomas quanto para a prevenção de recorrência, transtorno do pânico, com ou sem agorafobia, que é aquele medo de lugares e situações em que possam causar pânico ou constrangimento, né? A pessoa ela tem medo de sentir medo, vamos dizer assim, então ela evita certos lugares porque ela tem medo de lá ela sentir o medo, né? Enfim, e é usada tanto no tratamento dos sintomas quanto a prevenção de recorrência também no transtorno do pânico. A fobia social, né? Transtorno do estresse pós-traumático e o transtorno de ansiedade generalizada. E aí alguns médicos utilizam também para ejaculação precoce, já que ela ela traz muitos benefícios assim rápidos para o paciente que tem esse transtorno de ejaculação precoce. Alguns advertências e precauções a gente precisa falar, né? Que ele não é indicado para crianças e adolescentes menores de 18 anos. Foi realizado alguns estudos onde viu-se que o medicamento não beneficia o tratamento de depressão nessa população dessa faixa etária. Em crianças e adolescentes observou-se maior frequência de pensamentos e comportamentos suicidas, e assim como hostilidade, agressividade, raiva, né? Então é um medicamento aí que para essa faixa etária a gente tem que ficar alerta, né, digamos assim. E tenham apresentado hipersensibilidade, né, óbvio, se você teve alguma reação alérgica ou alguma coisa assim com o medicamento, você tem que falar isso para o médico, tem que informar para ele não receitar novamente ou achar alguma alternativa, enfim. O medicamento ele não pode ser utilizado com antidepressivos inibidores da monoaminoxidase. Ela também não pode ser usada em pacientes que nos últimos 14 dias fizeram uso desse tipo de antidepressivo, né? Os inibidores da monoaminoxidase. E outros casos que exigem cautela ao iniciar o tratamento, e você deve informar isso ao médico, se você usa o medicamento tioridazina, o pimosida, se você tem histórico de episódios de mania, né, hiperatividade ou excitação incontrolável, problemas no fígado, coração ou nos rins, epilepsia ou se já teve ataque epilético, sintomas como agitação ou mania durante o tratamento, se você tem glaucoma, aquela pressão alta nos olhos, tratamento com medicamentos que aumentam o risco de sangramento, esquizofrenia ou uso de medicamento para tratar dessa condição, tratamento com eletroconvulsoterapia, né, a ECT, e se você tem diabetes. Para grávidas e mulheres que amamentam, né, o médico ele deve ser informado se você estiver grávida ou pretende engravidar durante o tratamento, né, porque só é recomendado esse remédio quando os benefícios com o tratamento forem maiores do que os riscos
que o uso desse remédio pode causar à paciente e ao feto, né? O uso de medicamentos antidepressivos nos primeiros 3 meses de gestação, pelo que foi observado, né, aumenta o risco de malformações congênitas, principalmente malformação cardiovascular no feto, né? Em relação a pensamentos suicidas, né, ou o agravamento dessas condições psicológicas, é comum acontecer, né, até pela questão ali da depressão, enfim, ocorrer isso aí, principalmente no estágio inicial da recuperação, até uma remissão significativa dos sintomas da depressão, né, é comum ocorrer esse tipo de pensamento suicida. Então, antes de iniciar o tratamento, é preciso informar os familiares, o paciente e os cuidadores e orientar, né, os familiares e os cuidadores para que monitorem o pensamento, né, não o pensamento, mas monitorem o paciente em si para realizar ajustes na dosagem, né? E quais são os efeitos colaterais do uso de cloridrato de paroxetina, né? Como qualquer antidepressivo, ele tem reações adversas, né? Às vezes, eu acho até que muitas, se a gente for ver os benefícios, né? Os malefícios parecem muito maiores do que os benefícios. Só que isso, assim, é o preço que se paga, né? Para resolver algum problema seu que você esteja passando nesse momento. Reações mais comuns, né? Que ocorrem em mais de 10% dos pacientes que usam o medicamento é náusea e disfunção sexual. Reações comuns, né? Que ocorrem entre 1 a 10% dos pacientes é astenia, ganho de peso, sudorese, constipação, diarreia, boca seca, vômitos, bocejos, visão turva, vertigem, tremor, dor de cabeça, sonolência, insônia, agitação, sonhos anormais, aumento dos níveis de colesterol e diminuição do apetite. As reações menos comuns ocorrem em menos de 1% dos pacientes que utilizam esse medicamento, que é sangramento anormal, geralmente pele e mucosas, confusão, alucinações, distúrbios extrapiramidais, taquicardia, aumento ou diminuição da pressão sanguínea, hipotensão postural, incontinência urinária, enfim, tem várias. E reações raras, né, que ocorrem, né, mas é muito mais difícil e que, assim, se ocorrerem, é bom você voltar ao médico, né, que são convulsões, né, síndrome das pernas inquietas, acatisia, que é a sensação de tremor muscular e incapacidade de ficar sentado e parado, e raramente, né, a hepatite. Então, se você tem uma elevação também dos resultados nos testes de função hepática, houve ali uma elevação nos resultados, né? Você deve descontinuar, né? Vai no médico e fala dessa questão, né? Durante o tratamento com a paroxetina não é recomendado que o paciente dirija veículos ou opere máquinas, né? Porque a sua atenção vai estar prejudicada, você não fica, sabe, aquela pessoa grog? Você já deve ter ouvido essa expressão, aquele paciente grog, sabe? Você não é você mais, sabe? Fica meio bobão assim, normal. Mas, assim, de certo modo é até bom, sabe? Para alguns pacientes como eu, até uma coisa boa. Parece que você fica mais, sei lá, mais normal. Isso no meu caso, né? Eu tenho outros problemas, enfim, que eu preciso tratar, inclusive, que me deixam, que eu me sinto até bem com essas reações, digamos assim, adversas. E aí como é que você vai tomar, né? A posologia, isso também depende do médico, né? O médico é quem vai recomendar como você vai tomar. A posologia para depressão, a dose recomendada é de 20 mg ao dia, e de acordo com o paciente, né, óbvio, a dose pode ser aumentada ou diminuída, enfim, com acréscimos de 10 mg até atingir a dose máxima de 50 mg ao dia. Para o toque, né, o tratamento deve ser iniciado
com a dose baixa, né, 20 mg ao dia, e aumentando-se semanalmente com acréscimo de 10 mg até atingir a dose de 40 mg ao dia. Alguns pacientes podem se beneficiar com aumento de dosagem até 60 mg ao dia. Então, isso aí cabe ao médico decidir, né? Não é você quem vai decidir. Para o transtorno de pânico, né? O tratamento deve ser iniciado com 10 mg ao dia, aumentando-se semanalmente com acréscimo de 10 mg até a dose recomendada, que é de 40 mg ao dia. Enfim, tem outras posologias aí que eu vou deixar um site aí para vocês darem uma olhada, caso vocês achem necessário, né? Mas varia aí de 10, vamos dizer assim, 10 mg a 40 mg ao dia. E aí, para você descontinuar, né? Você não é aquele paciente que para quando quer, certo? Você é aquele paciente que faz tudo certinho que o médico manda, né? Porque você não é médico. Então, para você parar, o tratamento com a paroxetina não pode ser interrompido assim de uma vez. Não pode. Inclusive há relatos aí, até no próprio YouTube, de pessoas que pararam de vez e tiveram ficaram, vamos dizer assim, eu vou dizer no português, chulo, né? Ficaram na merda. Não pode parar de uma vez. Vai no médico, se orienta quanto a essa diminuição lenta dessa dose, porque eu vou até deixar um comentário que eu achei aí no YouTube acerca disso aí. O cara parou de uma vez, né? E perdeu libido, perdeu ereção, perdeu um monte de coisa aí. E, gente, isso aí remédio, esse tipo de remédio assim, a gente tem que ter um cuidado, porque você toma para um problema, mas acaba afetando o outro, né? Então, antes de você querer decidir parar, né? Você deve ir lá no médico, ver se está tudo ok, se pode, ver como é que tem que ir parando, então, porque você não pode parar assim de uma vez. Não tem dinheiro, procura alguma farmácia de alto custo aí na sua cidade, né? Vê como é que você faz para pegar esse remédio, ou no posto de saúde, talvez se informe lá se tem esse remédio, para você não parar de uma vez, porque se parar, mas acredito eu que na farmácia dos postinhos de saúde não tem, você vai ter que comprar. Então, nem que você vá nessas farmácias de alto custo, tem algumas cidades que você faz um processo, né, de solicitação e recebendo esse medicamento você precisar, né? Aqui na minha cidade mesmo tem. Então se informa aí se tem essa farmácia de alto custo na sua secretaria de saúde. Mas em geral, né, recomenda-se a diminuição gradativa de 10 mg por semana até atingir a dose de 20 mg ao dia. E aí você mantém essa quantidade, né, por uma semana antes da descontinuação do tratamento. Que nem esse rapaz que eu falei aí, ele estava tomando para ejaculação precoce, né? Ele disse que deu muito certo, ficou bom, assim. O cara disse que tinha momentos que nem ejaculava mais, que ele já estava ficando louco, né? E aí foi quando ele decidiu parar. Acabou que ele parou de uma vez e deu esses problemas aí de baixa libido, ereção, enfim. Então tomem cuidado. Mas é um ótimo remédio para ejaculação precoce. O efeito e a duração do tratamento, né? Geralmente a melhora ali dos sintomas e da depressão e dos transtornos de ansiedade ocorrem após 7 a 14 dias do início do tratamento. Então, os pacientes devem manter o tratamento por período suficiente até a remissão dos sintomas. Então, você não toma o remédio hoje e você, daqui 3 dias você tá bom, não. O que você vai estar sentindo não é bem o efeito do remédio em si, é como o seu corpo está lidando com aquele medicamento, certo? A sua eficácia é mantida em tratamentos mais prolongados, né? Mais ou menos ali 1 ano, por exemplo. E caso você queira também, você pode ali buscar um psicólogo, né? Acredito eu, não sei se é assim com o psicólogo também,
mas para você ir para o psicólogo não precisa de encaminhamento médico. Busque um psicólogo, nem que seja para fazer uma consulta ali, para você se informar, ver se aquilo é para você, enfim. E aí pega ali um encaminhamento num posto de saúde, né, com um médico do postinho e vai lá pede um encaminhamento para o psicólogo. Fala que está tomando remédio tal e tal, não sei o que, e queria fazer um tratamento psicológico, enfim, e eles vão te encaminhar aí para um psicólogo. É até bom, assim, você ter esse acompanhamento, certo? Nem que seja para você bater um papo, né? Vai lá, não deixe de lado o preconceito, certo? Enfim, é basicamente isso. Vou deixar um link aí na descrição para você dar uma olhada. E, enfim, se eu te ajudei, deixa um like aí. Se não ajudei também, deixa um dislike, que aí eu tento dar uma melhorada depois. Tento trazer outras coisas, né, no vídeo. Eu não quero trazer tantas coisas assim, porque acaba que o vídeo fica grande e a galera não gosta muito, né? Um abraço, galera.